Lacerda, para quem não sabe, foi rodeado por livros desde a infância, não é isso? Seguiu os passos da sua família de editores e escritores e aos 26 anos recebeu o Prêmio Jabuti logo no seu primeiro livro, a novela O Mistério do Leão Rompante. Foi. Sorte de principiante. Sorte de principiante? Depois demorou a acontecer de novo. Bom, além de escritor, você também é tradutor de muitos romances famosos aqui que a gente está vendo e editor de uma coleção da editora Zahar, é isso? Exatamente, é. A coleção de clássicos Zahar. É uma coleção, enfim, de livros que por um motivo ou por outro a gente considera clássicos. Ou porque é um livro que é lido há séculos, como por exemplo o Corcunda de Notre Dame, que é um livro do século XIX, ou o Conde de Monte Cristo, também um livro do século XIX, Os Três Mosqueteiros, ou livros que o autor é um autor muito famoso, embora o livro não seja tão conhecido, porque Os Três Mosqueteiros é um livro que, mesmo quem nunca leu, sabe mais ou menos a história, de tão conhecido que é. 20 Mil Léguas Submarinas também, você nunca leu, mas você sabe que tem um submarino, que tem... Agora, às vezes o escritor, ele em si é muito famoso, mas ele tem um livro menos conhecido. A gente bota ele na coleção de clássicos também. Então, há várias maneiras de você se tornar um clássico, de um livro ser clássico. Pelo livro em si, pelo autor, pelo tema. E a coleção é muito aberta, assim. Ela tem clássicos mais adultos, como uma escritora inglesa, Jane Austen. Tem Os Três Mosqueteiros, que é uma coisa juvenil. Agora a gente vai fazer O Lobo do Mar, que é um livro que é meio juvenil, meio adulto. A gente vai fazer o Tarzan, que é um livro totalmente juvenil. Caramba, tem muita coisa bastante conhecida mesmo, né? Pois é. Os livros que você escolheu para essa nova coleção da editora Zahar, eles são livros de aventura. São livros que, na verdade, boa parte deles juvenis, como você mesmo comentou, Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, Rei Arthur, 20 Mil Léguas Submarinas. Essa escolha por editar, por trazer esses livros mais juvenis, foi uma decisão comercial ou foi uma decisão de preferência pessoal? Bom, começou como uma questão de preferência pessoal. A Zahar tem um tradutor que já trabalha com ela há décadas, e o André Teles. E eu e ele descobrimos que nós éramos apaixonados pelo Alexandre Dumas. E aí virou um concurso ridículo. Você já leu esse? Eu já li aquele? Você já leu? E aí, quando a gente viu, a gente já tinha lido os piores romances do Dumas. E de tanto que a gente gostava. Aí ele falou, bom, em vez de traduzir os piores, vamos traduzir os melhores. E a gente começou pelo Conde de Monte Cristo. E que é uma empreitada imensa, porque ele é um livro muito grande, com 1000 referências históricas e tal. E esse livro deu meio a cara da coleção. Primeiro porque, como ele é um livro grande, a gente não sabia se o público ia receber bem, porque a gente tinha medo do público se assustar com um livro grosso, não sei o quê. A gente tentou fazer o texto mais leve, o mais fluente possível. E para resolver a questão das referências históricas, a gente botou algumas notas informativas para que o leitor lesse e toda a pergunta que o livro despertasse na cabeça dele, ele encontrasse a resposta ali para ficar uma leitura rápido, fácil e tal. E você é o tradutor do Conde de Monte Cristo de Dumas, dessa versão. Eu e o André. Você foi em dupla? A quatro patas. Quatro patas. E o Três Mosqueteiros também. Os Três Mosqueteiros também. Também. Que são os dois do Dumas. Aí depois a gente se reveza. Esse aqui, por exemplo, ele traduziu e eu fiz a apresentação. Certo. Então a coleção tem essas traduções novas, sempre do texto completo, as notas que são absolutamente necessárias e uma apresentação falando a vida do escritor, em que momento da vida ele escreveu aquele livro,
se o livro fez sucesso logo de cara, se o livro só foi fazer sucesso 100 anos depois. Se você for escrever a vida do Vitor Hugo, vai demorar um tempo também, né? Ele vai ficar o dobro disso aqui. É um esboço biográfico, não é a biografia, né? Voltando um pouco agora ao Rodrigo, escritor. Antes de entrar nisso, eu vou fazer uma pergunta. Quando você era menor e pensou, eu vou ser editor ou eu vou ser escritor? O que você queria mais? O que lutava dentro de você? Quando eu era menor, eu queria ser caricaturista. Eu sou um caricaturista frustrado. Meu ídolo era o Chico Caruso, e eu até hoje desenho muito. Olha só. Falando no telefone, eu desenho. Tem que começar a colocar isso na internet, então, né? Para o pessoal que está vendo no Submarino. Você tem página no Facebook. Quem sabe, Mas, então eu faço muito isso, até hoje. Aí, aos 15, 16 anos, aquela fase fatal da vida, tão difícil, comecei a escrever umas coisinhas, poesias e uma outra história, mas que eu nunca chegava no fim. E eu nunca achei que fosse realmente engrenar. Só aos 25 anos é que eu escrevi meu primeiro livro, por acaso, como um exercício de um curso que eu fiz. E aí eu gostei tanto, não só do processo como do resultado, que aí eu larguei a pós-graduação que eu ia fazer e resolvi ser escritor. Esse é o Mistério do Leão Rampante. Foi o Mistério do Leão Rampante, foi meu primeiro livro. E aí, no ano seguinte, você recebeu o prêmio simplesmente o maior prêmio da literatura brasileira, o Jabuti. Foi. Aí, em compensação, eu comecei um processo de decadência precoce. Porque o primeiro livro foi um sucesso estrondoso, aí o segundo foi mais ou menos, aí o terceiro ninguém falou nada. Aí eu fiquei apavorado, achei que ia acabar ali. Aí, por sorte, eu tentei mais uma vez. Aí o quarto livro já teve uma recepção ótima, concorreu a vários prêmios, perdeu todos, mas não teve problema, porque o importante é que o nome voltou a aparecer bem, assim, o livro foi bem recebido, aí eu não desisti de seguir adiante. Essa literatura feminina, como é que você vê ela hoje em dia? Feminina mais juvenil, né? Mais juvenil, exatamente. Não posso colocar Jane Austen nessa lista, mas... A gente já conversou muito disso, sobretudo pensando títulos para a coleção de clássicos. É uma sensação, uma hipótese minha, é que a literatura feminina da geração, por exemplo, da minha mãe, que lia autores como M.D. Lee, Condessa de Seguir, eu acho que isso envelheceu mais do que os Três Mosqueteiros, que o meu pai lia. Quer dizer, a literatura juvenil dos meninos, ela ficou mais inteira, ela envelheceu melhor. Ela continua mais próxima daquilo que o jovem de hoje gosta. Enquanto que a literatura juvenil das meninas envelheceu muito, porque o papel da mulher no mundo mudou muito. A maneira como a mulher, desde cedo, vive hoje em dia na sociedade, mudou muito. Então é natural que tenha se criado uma distância um pouco maior entre os livros de antigamente, de outras gerações de adolescentes, e as de hoje. E aí, nesse sentido, é muito bom que surjam novos nomes para alimentar essa vontade de ler que as jovens, as adolescentes também têm. Né? Essa literatura de menino juvenil, você acha que se afasta muito exatamente desses que a gente está colocando aqui, por exemplo, quando o Conde de Monte Cristo ou os Três Mosqueteiros, ou ela acaba se aproximando bastante? Eu acho que no espírito ela não se afasta muito. Eu acho que literatura é que nem no seu iPod ou no seu iPhone, ou no seu MP3, quando você bota a biblioteca de música no shuffle, entendeu? E aí você ouve uma ópera, um punk rock, MPB, bossa nova e rock progressivo, tudo isso no espaço de meia hora. E literatura é assim também. Tem espaço para tudo. E a gente tem que ler de tudo. E tudo é potencialmente bom. Inclusive porque você nunca sabe, quer dizer, em que medida o livro vai se comunicar com o leitor.
pode ser um livro consagrado e você achar chatíssimo, e aí você vai ler um livro de um escritor considerado menor e aquele livro te impactar muito mais. É uma coisa meio caótica, é como fazer um amigo novo, entendeu? Você não sabe se o santo vai bater, se o santo vai cruzar. E com o livro é a mesma coisa. Então, eu não tenho nenhum preconceito contra essa literatura tida como mais comercial, ficção científica ou do que quer que seja. Porque eu acho que, dependendo do momento do leitor, aquilo pode ter um impacto muito positivo, muito importante. E, sobretudo, eu acho isso. Eu boto sempre o meu iPod no shuffle. Eu gosto de variar. Então, eu leio, ao longo do dia, eu leio Shakespeare e eu leio o Gavião do Mar, entendeu? Porque eu gosto dessa variação. Qual deles você sugeriria para começar? Porque tem muitos aqui e às vezes a gente fica em dúvida. Olha, puxa, qual que eu escolho primeiro? Acho que para uma faixa etária menor, acho que o Contos de Fadas. Contos de Fadas. Que é uma antologia dos contos de fada mais famosos. Por exemplo... o Gato de Botas. Bela Adormecida. Cinderela, Bela Adormecida e tal. Bacana. Para um público mais juvenil, mais adolescente, aí eu recomendaria Os Três Mosqueteiros. Porque, além de ser um livro de aventura, é um livro humorístico também. O Athos, Porthos, D'Artagnan e Aramis, os três mosqueteiros, que na verdade eram 4, em alguns momentos eles são uma espécie de Demosson e Zacarias. Eles são os 4 trapalhões. Porque tem muita cena de humor. O Porthos é bonito e burro. O Aramis é meio padre, meio namorador. Cada personagem tem um perfil psicológico. Assim como os trapalhões tinham o cearense, o carioca, o mineiro e o neutro, né? Os mosqueteiros também são assim. Então eu acho que é um livro que alia a coisa da aventura com o humor e aí fica irresistível. Porque assim como o Conde de Monte Cristo, o problema não é o problema, a solução é que você lê 20 páginas, você tem vontade de ler as próximas 20, as próximas 20, as próximas 20. E aí o fato do livro ter 800 deixa de ser um problema, passa a ser uma solução. Durante várias semanas você não tem que pensar o que eu vou ler agora. O que eu vou ler depois, né? Sensacional. Você acompanha a literatura atual também? Tem tempo de acompanhar o que vem lançado nesse monte de stand aqui e é vendido no submarino.com.br? Acompanho em geral, não só a brasileira, mas também a estrangeira. Acompanho, assim, na medida do possível, claro, realmente. Mas eu tenho que ler muito no meu trabalho para Zahar, eu leio muita coisa lá. Eu acompanho na medida do possível. Agora, os brasileiros, sobretudo, eu acompanho por dever de ofício, assim, um certo corporativismo no bom sentido da expressão. Rodrigo, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui hoje no stand do Submarino. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado a todos que estiveram na internet no submarino.com.br. A gente vai continuar essa semana inteira com vários escritores de sucesso aqui com a gente, assim como o Rodrigo, que além dos próprios livros que são vendidos no submarino.com.br, está lançando essa coleção incrível pela editora Zahar. Alguns títulos, por exemplo, como Corcunda, Rei Arthur, 20 Mil Léguas Submarinas, Tarzan vai sair, O Lobo do Mar, tem coisa pela frente. Tem coisa maravilhosa, né? Uma salva de palmas para Rodrigo Lacerda. Lacerda. Obrigado.